Exclusividade. Informações novas sobre o caso Thaís e Lucas. A imagem que rodou o Brasil. Histórico de violência dele contra ela, boletins de ocorrência que foram registrados. Ontem eu trouxe para você com exclusividade a entrevista da irmã, ela que gravou o vídeo, a irmã da Thaís, ela que grava o vídeo. E ela falou, olha, Thaís me pediu para gravar o vídeo do Lucas porque ela queria ter provas para a polícia de que ele me bate. Ela diz que das outras vezes em que foi registrado o boletim de ocorrência, ele fugia. Quando chamavam a polícia, ele, dava no pé. Naquele dia, naquele final de semana, na zona oeste da cidade, a Thaís grava, a irmã da Thaís grava. E não aparece, por exemplo, o Lucas agredindo a Thaís. A discussão foi se acalorando até chegar o momento da facada, que a gente não vai mostrar aqui na tela do nosso balanço geral. A Thaís está presa, mas a defesa pede a liberdade dela, pede para que ela responda em liberdade. E o Wesley está com o corpo de defesa que pediu para falar aqui na tela do nosso balanço geral, e a gente tem espaço aberto para todo mundo, como nós já dissemos aqui. O Wesley está em frente, inclusive, onde a Thaís está presa, é isso, Wesley? É isso, Parra. A Thaís está detida aqui na unidade penal feminina aqui de Londrina, né? O 3º distrito policial, que fica aqui no Jardim Bandeirantes. E agora há pouco, inclusive, os advogados de defesa conversaram com ela, a doutora Aline Capocci, que representa a Thaís neste inquérito policial, né? Em toda essa investigação, ela é a defesa da Thaís. Nós vamos conversar com a doutora Aline novamente. Boa tarde para a senhora, boa tarde a todos que estão aqui. Doutora, eu queria saber da senhora como que foi essa conversa, né? O que a Aline falou para a senhora, o que a senhora sentiu sobre essa conversa que a senhora teve com ela? Sim, eu havia já me reunido com a Thaís anteontem, né, quando ela se sentiu um pouco mais confortável em começar a contar os fatos, a narrar para nós o que de fato aconteceu. E nessa ocasião, o que me chamou a atenção foram algumas lesões no corpo da Thaís, tanto na parte ali do abdômen, como também na perna dela, na perna esquerda. E por ocasião estávamos eu e a doutora Vitória, e hoje, na presente oportunidade, né, além aqui do corpo jurídico do escritório, também estou contando com a participação do doutor Arthur Travaglia, que é coordenador de um curso aqui na nossa cidade, né, do Tribunal do Júri. Já faz 8 anos que eu e o doutor Arthur atuamos juntos em crimes contra a vida, e nesse caso, mais uma vez, ele estará atuando ao meu lado. O que me chamou muito a atenção foi que durante o diálogo, né, embora a Thaís me mostrasse ali as lesões, ela informou que até o presente momento ela não foi submetida a um exame de corpo e delito, né, um exame de lesões, para que fossem constatadas essas lesões por um perito oficial, como determina a lei. Tão somente na ocasião, durante ali o interrogatório dela com a autoridade policial, ela ali extremamente confusa, né? A gente percebe ali nitidamente que ela se mostra confusa, que ela se mostra ali com o emocional dela totalmente abalado. Até me chamou a atenção que foi totalmente excluído durante esse interrogatório o fato de que estava sendo tratada como uma vítima de violência doméstica. E exatamente por se tratar de uma vítima de violência doméstica, né, que possui um histórico de violência doméstica, a própria Lei Maria da Penha, ela determina alguns protocolos que devem ser seguidos, tanto ali no momento da inquirição, né, quanto também em realização de exames periciais. E ali no caso da Thaís, isso foi totalmente excluído, isso foi totalmente omitido. O que se percebe ali, né, da autoridade policial, que embora fosse uma mulher, deveria ter tido ainda mais compaixão com ela naquele momento, é que a autoridade policial, em relação aos fatos em si, chega, narra por conta própria os fatos e depois a questiona se é aquilo mesmo, e ela, em estado de choque, apenas balança a cabeça de forma afirmativa. E aí a autoridade policial pergunta para ela se o Lucas teria agredido. Ela responde que não, sendo que as imagens revelam o contrário. Depois, posteriormente, a autoridade policial pergunta se ela está lesionada, ela mostra ali que realmente está lesionada, mostra ali algumas marcas no abdômen, e aí quando é perguntado para ela como que aquelas lesões foram causadas, ela diz que não sabe. É claro que ela não sabia, né? Existiam ali alguns lapsos de memória em razão de toda aquela condição emocional que havia acontecido ali naquele momento. E aí ela disse que ela não tem conhecimento, não houve por parte do Estado a iniciativa de que ela fosse realizar um exame de corpo e delito, né? Só foi feito ali um termo de avaliação de lesões de forma totalmente genérica, onde ainda se assinalou como se ela não tivesse nenhuma lesão. Quem foi que fez esse termo que não auferiu aquelas lesões naquele momento? Doutora, diante desse cenário, a senhora pretende pedir esse exame de corpo de delito? Tem um prazo legal para que seja realizado? Queria que a senhora me explicasse essa questão.
nós já solicitamos nos autos, ainda houve ali, infelizmente, um impedimento por parte da defesa em um determinado período, porque muito embora nós tivéssemos juntado a procuração no dia 30 de setembro, tão logo quando fomos contratados para o caso, logo após a audiência de custódia nos foi tirado o acesso aos autos e nós tivemos ali uma certa relutância para poder conseguir novamente nos habilitarmos. A partir disso, de imediato, já solicitamos que esse exame fosse feito por um perito oficial, conforme determina o artigo 159 do Código de Processo Penal, e está aguardando no momento a apreciação do delegado de polícia, da autoridade policial. Até fazendo um breve esclarecimento, foi requisitado isso pela delegada que era a delegada responsável ali no momento do flagrante, porém esse exame ele não foi feito. E aí, voltando ao fato de que se trata de uma vítima de violência doméstica, a própria lei traz como prioridade que tivesse sido feito o exame nela ali na ocasião. Porque, doutora, 5 dias, 6 dias já depois do que aconteceu, pode estar prejudicado, por exemplo, esse ferimento, o hematoma? A senhora acha que ainda dá tempo de ser verificado nesse exame? Com toda certeza, esse lapso temporal já nos traz algum prejuízo, porque dificilmente o perito vai conseguir trazer uma precisão daqueles hematomas no dia dos fatos. Mas o quanto antes for feito, mais próximo nós chegamos da verdade real, dos momentos das lesões. Agora, doutora, sobre os hematomas, ela não soube relatar quando aconteceu, mas ela acredita que sejam hematomas provocados pelo Lucas? Essa é a versão da defesa? Vocês acreditam que ela realmente tenha sido agredida, é isso? Ela nos relata, assim como a irmã também relatou ontem na entrevista com o Gustavo, de que a Thaís teria sido agredida antes de entrar na residência. Né? Existe esse relato por parte da irmã na entrevista de ontem, como a Thaís também menciona esse fato aqui. E ali também na hora houve uma luta corporal, né? É inegável que houve uma luta corporal naquele momento. Parra, como a doutora já explicou, né, 5 dias depois realmente pode estar prejudicado esse hematoma. Você tem uma pergunta, pode repassar aqui que eu faço para a doutora. Você acabou de conversar com a Thaís. Eu queria saber, 5 dias depois, como que tá a cabeça dela? Ela tem noção do que aconteceu? Ela muda alguma versão? Ela mantém o que ela falou já nos depoimentos para a delegada? Como é que tá a Thaís nessa sexta-feira, Wesley? A pergunta do Gustavo Parra para a senhora, como que está a Thaís nesta sexta-feira, 5, 6 dias depois do crime, se ela tem noção do que aconteceu, como que ela está reagindo a tudo isso, e a versão dela é a mesma, ela muda a versão nesses dias, como que ela tem reagido a tudo o que aconteceu? A Thaís, ela tem começado, né, aos poucos a revelar aquilo que aconteceu, porque aos poucos ela está conseguindo cair em si. A gente percebe efetivamente alguns lapsos de memória causados aqui por aquele estado de choque emocional, né, mas aos poucos ela está conseguindo falar e nos relatar o que houve. Uma coisa que se observa da narrativa dela, e que eu acho que era até ainda uma das indagações muito latentes pela população, é o porquê dela ter pedido para a irmã filmar e o porquê que ela não deixava com que ele saísse do local. E aí, a versão que foi trazida tanto pela irmã quanto por ela, e também o que ela fala, até no interrogatório dela ali na hora do inquérito, é que nas outras ocasiões em que ela registrou o boletim de ocorrência, ele teria fugido do local. E em razão disso, em nenhuma das vezes ele teria sido preso em flagrante pela polícia. E isso é notório e se percebe até mesmo da leitura do boletim de ocorrência. Todos os 3 boletins de ocorrência que foram registrados em janeiro, em maio e agora em setembro, tem ali o relato de que, quando a polícia chega no local, ele já não encontrava-se mais presente. E esses boletins de ocorrência, inclusive o último não foi nem ela que assinou a polícia, foram os próprios populares, isso consta ali devidamente documentado, e segundo ela nos mencionou, a polícia chegou a levar ela, embora no boletim conste que ela não quis atendimento médico, mas ela afirmou que foi a própria polícia que deixou ela no UPA, ocasião em que ela permaneceu internada de um dia para o outro e relatou que todos aqueles ferimentos seriam decorrentes, né, de violência doméstica. Então, assim, o que se observa ali, na verdade, né, pela narrativa dela e pela narrativa da irmã que presenciou os fatos, que devido a meses, procurando ali, né, de certa forma que houvesse uma punição, ou pelo menos um afastamento dele do lar, né, meses se passaram e toda vez que chamava a polícia não conseguia ali localizar ele. Foi a forma desesperada, levada por um grande abalo emocional, de tentar produzir uma prova de que realmente aqueles fatos não estavam sendo inventados por ela, de que aqueles fatos estavam acontecendo. Então se pede ali para que a irmã grave, para que a irmã registre os momentos, por óbvio, naquele momento ele tendo ciência de que estava sendo filmado, porque isso não foi escondido, as câmeras estavam ali a todo momento, ela fala na frente dele, ela pede para a irmã dela filmar, então ele sabendo que estava sendo filmado,
filmado, por óbvio, né, demorou-se muito até que acontecesse em um certo momento ali uma briga corporal, que ele, né, de fato fosse para cima dela naquele momento em que se ficou registrado. Doutora, a senhora também, os advogados que trabalham com a senhora, assistiram ontem a entrevista da irmã dela no Balanço Geral. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre essa entrevista, né? Sobre o que a irmã dela disse na entrevista, como que a senhora viu o relato da irmã. Eu achei o relato da irmã dela ali naquela ocasião, até com as perguntas abertas que o Gustavo fez para ela, um relato muito mais sóbrio do que aquele apresentado pela autoridade policial no momento em que ela, né, os fatos haviam acontecido, em que tudo ainda era muito obscuro, em que estavam tentando entender aquilo que havia acontecido. Acredito que, tendo transcorrido ali alguns dias, a irmã conseguiu, né, de forma clara ali, refletir em tudo, e com as perguntas que o Gustavo fez para ela, possibilitou que ela respondesse isso sem nenhum tipo de indução, de forma clara, o que realmente aconteceu. Dali percebi muita veracidade. E até aproveitando essa oportunidade que você me deu, eu acho que talvez pode ter tido uma má interpretação, um certo equívoco em relação àquilo que nós, né, aquilo que eu apresentei na última entrevista. Por 2 vezes você me perguntou na última entrevista, até a pedido do Gustavo, qual seria a tese da defesa, e o que nós afirmamos até então é que estamos aguardando a conclusão do inquérito. Ainda se está numa fase muito preliminar para falar de tese de defesa. Nesse momento não existe defesa a ser apresentada no processo, né? O que se existe é a apuração dos fatos. E inclusive, né, muito embora o nosso direito penal ele prevê sempre que na dúvida, né, a dúvida deve favorecer ao réu, sabemos que nessa fase investigativa e até mesmo na fase processual que antecede o júri, em casos de crimes contra a vida, havendo indício suficiente de autoria, já é o suficiente para que seja instaurado um inquérito, já é o suficiente para que se mova uma ação penal pelo Ministério Público e já é o suficiente também para que o juiz submeta ela a julgamento em plenário. Então é isso que se entende, né? A verdadeira análise das provas mesmo, né, a resolução dos fatos, ela acontece em plenário. É em plenário que nós conseguimos trazer à luz a cada um dos pontos, demonstrar ali para o tribunal do júri o que de fato aconteceu e permitir que a população, né, os próprios jurados ali, eles consigam entender a dinâmica dos fatos e apresentem o veredito. A doutora continua ao meu lado. Uma pergunta que é a seguinte, Wesley. A Thaís viu o vídeo? Ela viu o vídeo gravado pela irmã do momento em que o Lucas acaba sendo assassinado? Ela chegou a ver esse vídeo, Wesley? A pergunta do Parra se a Thaís assistiu o vídeo que foi gravado pela irmã. Ela chegou a ter acesso a essa imagem? Ao que tudo indica, eu acredito que não, porque foi bem logo no momento, já chamaram a polícia, já entregou o celular para a polícia, o celular estava em posse da irmã. E aí, em razão disso, logo em seguida ela foi presa, ela não falou que viu os vídeos. E, inclusive, um fato muito relevante é que ela está sem acesso à televisão. Então, ela não sabe nem de toda essa divulgação que o caso teve. Ela não tem a noção da proporção que o caso tomou. Né? Hoje, mais uma vez, ali em contato com ela, perguntei se ela já tinha tido acesso a alguma das reportagens, perguntei se ela viu a fala da irmã e ela não teve acesso a absolutamente nada. Então, ela não tem nem noção da proporção que os fatos se deram. Ela até, né, solicitou que houvesse ali um certo cuidado para que a filha não tivesse contato com tudo isso, mas eu expliquei para ela e falei que, né, que o caso tomou uma ampla divulgação, espera-se ali que quem esteja agora, né, no momento sobre a custódia da filha dela esteja tomando os devidos cuidados. É isso, Parra. Então, a princípio, ela não assistiu o vídeo. Finalizada a minha parte, Wesley, como é que tá a filha dela? Está sendo cuidada? É por familiares que estão cuidando da filha? Como é que tá as crianças nesse momento, Wesley? A próxima pergunta do Parra é sobre a criança mesmo, né? A filha dela de 6 anos, com quem tá cuidando da criança, a senhora tem essa informação? A filha delas está com os familiares, até por uma questão própria de segurança mesmo, a gente prefere não divulgar com quem que a filha está nesse momento, mas a filha está sendo cuidada na medida do possível, né? Nós sabemos o quão agressivo é para uma criança de 6 anos ser separada de uma mãe de uma forma tão bruta, né? Abrupta dessa forma, né? Nós sabemos o efeito que isso causa para o psicológico da criança, ainda mais nesse caso que a única dependência emocional, financeira e também afetiva que a criança possuía de fato era com a mãe. Então, por mais que os familiares estejam nesse momento se desdobrando para prestar ali o melhor, né, os melhores cuidados possíveis, nós sabemos que nada disso substitui a presença materna. Doutora, para a gente atualizar o cenário, como que está o processo, o inquérito ainda não chegou ao Ministério Público, a senhora tem essa informação? Em relação ao pedido que a senhora fez de habeas corpus, né, para ela responder em liberdade, já teve algum retorno ou ainda não? Não, estamos aguardando a liminar, né, pedindo inclusive o olhar sensível por parte dos desembargadores, no sentido de que se trata de uma vítima de violência doméstica e precisa ser olhado todo um contexto e não só aquele fato em si, exclusivamente, mas todo o contexto até o momento que se chega naquele fato. E estamos aguardando essa liminar ali, né, de forma bem ainda confiante que quem, né, for analisar esse pedido de habeas corpus leve todo esse contexto em consideração.
o inquérito também ainda não foi concluído, né? O prazo para o inquérito ser concluído é de 10 dias, então acredita-se ali que próximo ao dia 9 esse inquérito deve ser relatado, que as diligências todas que nós solicitamos também sejam acatadas, né? E que tudo isso seja apresentado em conjunto para o Ministério Público. Rapidamente, a tese da defesa, como a senhora explicou, somente depois da conclusão do inquérito, hein? Exatamente. Tá certo. Obrigado, viu, doutora? Mais uma vez, Aline Capocci e todos os advogados que estão aqui, muito obrigado também. Então, a conversa aconteceu há poucos minutos com a Thaís e nós trouxemos as atualizações do caso agora aqui na tela do Balanço Geral. Bem no padrão RIC TV Record, né? De ouvir as versões. Obrigado, Wesley. Obrigado, doutora Aline também. E reforçando, o espaço para a família do Lucas está aberto mais uma vez. Por enquanto, não quiseram falar. A gente ouviu, vimos os depoimentos da Thaís, dados para a delegada. A irmã que falou comigo ontem com exclusividade. E a advogada falou 2 vezes. E se quiser falar numa outra oportunidade, vai falar também. É um caso de repercussão nacional. E a própria Thaís, como a doutora falou, não tem noção que isso aconteceu. Ela não sabe que o caso ganhou a proporção que ganhou. Muita gente comentando aqui no WhatsApp que a Thaís tem que ficar presa, Parra. Ela tem quem cuide dos filhos. Pra mim, ela premeditou, Parra, porque ela não deixou o companheiro ir embora. Enfim, olha, tem muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Pessoas dizendo que merece ficar presa. Pelo jeito parece que nada aconteceu, Parra. Estranho, viu? Pela história, pelas imagens, Parra. Enfim, parecia que ela estava desequilibrada no momento, as outras agressões não foram filmadas, enfim. Não foi só esse dia que aconteceu, Parra. Enfim, as pessoas parabenizando a nossa cobertura, que é a mais completa para esse caso. Obrigado, viu? Obrigado. Enfim, 991210893 é o nosso WhatsApp. E assim, gente, só para reforçar para você ir de casa. O papel da advogada é defender. Tem muita gente criticando que a advogada está falando isso aqui. É o papel dela. O papel da advogada é esse. Quer a gente goste ou não, é o papel dela e ela age dentro dos preceitos da lei. Daqui a pouco